Boa noite a todos. Boa noite. Está no ar a partir de agora o primeiro debate entre os dois candidatos mais votados para a presidência da República. Se um candidato ainda estiver concluindo o raciocínio, a sua fala não pode ser interrompida pelo adversário. Se acontecer isso, o microfone vai ser desligado. Olha, eu vou até me aproximar da Câmara e, por isso, eu até gostaria de fazer uma pergunta para o candidato, o meu adversário. Quantas universidades e quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República? Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você veio falar do Bolsa Família. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. O senhor mais endividou a garotada do que deu ensino de qualidade. O FIES a pessoa não tinha que pagar enquanto estava estudando. Mas eu vou perguntar de pandemia. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? Fala que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. Depois, teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. E quando o Brasil começou a dar vacina, em janeiro de 2007, São Paulo começou a dar vacina, a verdade, Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O Brasil inteiro viu e, obviamente, que o povo espera que um dia a Procuradoria-Geral da República investigue para saber o fundo de verdade ou não. Segundo a CPI, a Covaxin não vendeu nenhuma vacina no Brasil. Então, para de mentir. O brasileiro sabe que você começou não acreditando na pandemia. Era uma gripezinha, era uma coisa que ia matar um ou outro velhinho. Era assim que você tratava a questão da pandemia. Em fevereiro de 2020, nós decretamos estado de emergência no Brasil. A TV Globo, com todo o seu conglomerado, com o seu Drauzio Varela, começaram a falar exatamente o contrário. O Brasil é um clima quente. Não tenho medo da Covid. E quem falou em gripezinha foi lá. O que eu sempre disse, que as pessoas saudáveis não tinham o que temer no tocante à Covid. Não poderia abusar, obviamente. E nós recomendamos aos mais idosos e aos que com morbidade realmente tomassem cuidado. Foi o papel do governo, que em primeiro lugar, talvez, do mundo, decretou estado de emergência, que foi ignorado por aqueles que queriam o carnaval a qualquer preço. Então, senhor Lula, não continue mentindo, pega mal até para a sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que o seu passado é lamentável. Mentindo é você. Mentindo é você. O senhor não queria acreditar na Covid. Era preciso continuar mentindo sobre a Covid. Era preciso continuar desacreditando. E eu sei o que pensa o povo que perdeu alguma ente querida. Eu mesmo perdi uma sogra, sabe, por causa do Covid. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. Senhor Lula, entenda uma coisa, senhor Lula. Entenda uma coisa, por favor. Os enterros eram com caixão lacrado. Ninguém podia ir ao enterro, nem familiares. E eu visitei hospitais, sim. E o senhor não tem conhecimento. Só que eu não preciso fazer propaganda do que faço. Me comovi. Me preocupei com cada morte no Brasil. Repito, o Brasil, o país... Não me interrompa. Você ria o tempo inteiro. Isso. Vocês são especialistas em pegar
vídeos, filmes e cortar o pedaço que interessa para vocês. Você sabe quem é especialista nisso. Você sabe quem é o rei da fake news. Você sabe, candidato Lula, deixa o o candidato Bolsonaro terminar o raciocínio. Tá bom. O Brasil foi um exemplo para o mundo no tocante à vacinação. Menos de um mês, depois da primeira dose aplicada no mundo, o Brasil começou a aplicar. E todas as vacinas foram compradas pelo governo federal. Nos orgulhamos desse trabalho. Salvamos milhões de vidas. Se fosse com alguém no teu governo, alguém do consórcio Nordeste, vocês tinham roubado tudo e teria morrido muita gente cuja morte poderiam ter sido... Eu vou lhe contar como é que se vacina. Em 2010, teve a gripe H1N1. Em 3 meses, nós vacinamos 80 milhões de pessoas. Em 3 meses. Porque o Brasil é um país que tem expertise em vacinação. Aliás, o Brasil é exemplo do mundo em vacinação. A verdade é essa. A verdade é essa. Sabe, o senhor carrega nas costas o peso de pelo menos 400 mil pessoas que morreu por conta do negligenciamento e o negacionismo da vacina. Chega de mentira, vamos passar para outro assunto aqui. Senhor Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da República que tem o coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. E eu fui numa comunidade no Complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador, fizemos uma passeata extraordinária, exuberante, e ali não tinha bandido na passeata, ali tinha mulher e homens que trabalham, que levantam às 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos só sabem onde estão. Então, Bolsonaro, se tem um mentiroso aqui, esse mentiroso chama-se Jair Messias Bolsonaro, que tem mentido diariamente ao povo brasileiro. Inclusive, levou água para o Nordeste. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. No seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez, na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou, sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez o 163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. E ele vai lá, termina. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de continuar agora a falar, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula. Ele foi mais competente que eu. Ele fez a obra, sabe? Eu só vou aqui dar um empurrinho para acabar esse pedacinho que está faltando. Mas dizer que foi sua. Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você fez ferrovia? Não tem um projeto seu? Se o senhor fez 86% das obras no seu governo... 88. Parabéns. 88. Dilma ficou mais meia dúzia de anos. Não terminou os 12 que faltavam. Se o senhor mandava no governo Dilma, quem está mentindo? Por que em 6 anos não concluiu, já que faltava apenas 12%? Ou seja, não fale em infraestrutura e não fale água para o Nordeste sem ter um mínimo de conhecimento. O senhor deve se lembrar muito bem, é do desviado.
em dinheiro e não em água para o Nordeste. Só prometeu levar água para o Nordeste. E agora só está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho? O dado concreto, Bolsonaro, é o seguinte. O dado concreto é que, no nosso governo, nós fizemos a maior política de infraestrutura que esse país já conheceu. Se em vez de ter ministros, como o senhor teve no passado, quase todos presos, tivesse pessoa da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas sim. Então, a grande verdade, o senhor não fez nada pelo Brasil, a não ser transpor dinheiro público para o seu bolso e dos seus amigos. Olha, ainda bem que você está assistindo, e eu quero até parabenizar a Bandeirante, porque o horário do debate é nobre, 8 horas. No fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investiu nesse país, mais fizeram profundo, e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, não tinha, a marinha não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. Na verdade, as Forças Armadas não tinha ministro. Você botou gente incompetente na frente do Ministério da Defesa. Gente não tinha qualquer conhecimento de nada. Uma vergonha na frente. Agora, falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, 8 anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. Pelo menos 2 por semana eu fazia, mostrando as mentiras e as inverdades e a corrupção do seu governo. Obrigado, candidatos. Você está acompanhando o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República no segundo turno, realizado por um público.